Galera, se eu vou ler esse Sage Advice aqui, e se fica legal eu posso fazer um vídeo disso, né? Eu vou começar a fazer clipes das lives aqui e transformar isso em vídeo, tá? Não esses clipes idiotas que a gente faz, mas os clipes sérios, porque essa é uma live séria. Então eu vou explicar aqui. Então, galera, o Sage Advice, ele é um resumo, né, de várias perguntas e explicações melhores das regras que as pessoas vão perguntando no Twitter ali do Jeremy Crawford, dos criadores do jogo mesmo. Como eu estava dizendo anteriormente aqui na live, eu acho a existência disso aqui um absurdo, né? Porque o mestre é o árbitro e ele vai decidir ali se é justo ou não quando ele entende que as regras não estão dando suporte. Mas eu acho que isso é interessante também para momentos em que as regras elas ficam ambíguas. E aí, sei lá, para objetivos de estudo é interessante, tá? O que não pode acontecer e que eu acho que não pode acontecer é quando fica aquele Yu-Gi-Oh! Na mesa. Mas tá, assim, não sei na onde está dizendo diferente, sendo que a palavra final já foi dita. Então vamos lá, vamos ler aqui, tá? Aqui vai ter algumas referências a regras, tá? Do Player's Handbook, né? Que é o livro do jogador, o Manual dos Monstros e do livro do mestre, beleza? Aqui tem algumas erratas também das regras que podem ser encontradas nesses PDFs. E aí são as respostas compiladas. O papel das regras. Então vamos ler a pergunta e depois eu vou traduzindo a resposta aqui para a gente ir estudando junto isso tudo. Como o arquivo ele é muito grande, eu acho que não vai dar para fazer tudo isso hoje. Tem várias regras sobre várias coisas diferentes, sobre multiclasse, sobre combate. Então talvez seria interessante a gente abordar isso aqui aos poucos. Então hoje aqui vamos pegar esse papel das regras aqui e talvez a criação de personagens. Acho que é algo que dá para a gente fazer. Se der tempo a gente faz os traços raciais, mas se não der a gente continua depois, tá? Então vamos lá, o papel das regras. Aqui, ó, aquilo que eu estava acabando de falar, tá? Por que criar uma coluna igual o Sage Advice quando o DM pode fazer uma regra ali, um ruling, que a gente chama? Um ruling é quando você cria uma regra no meio da mesa, né? Ruling. Aí eu vou explicando vários termos técnicos também que são usados muitas vezes aí pela galera e nunca explicam o que é, né? Ruling é isso. É quando não existe uma regra e o mestre faz ali ele adjudica, né? Ele escolhe ali, ele acha que aqui é mais interessante, tá? As regras, elas são uma grande parte do que faz o D&D um jogo, mais ainda do que simplesmente improvisar e contar histórias. As regras do jogo são feitas, né, para ajudar a organizar e até para inspirar a ação de uma campanha de D&D. As regras são uma ferramenta e nós queremos que as nossas regras, as nossas ferramentas sejam mais efetivas possível. Não importa o quão boas sejam essas ferramentas, quão boas elas possam ser. Elas precisam de um grupo de jogadores para trazer essas ferramentas à vida e de um mestre para guiar o seu uso. Então ele está falando que, interessante e boa que a ferramenta seja, sempre vai precisar de alguém para utilizar aquela ferramenta. O DM, né? O DM é o jeito que eles chamam o mestre, o DM, o Dungeon Master, né? O mestre da dungeon. O DM, né? O DM é a chave. Muitas coisas inesperadas podem acontecer em uma campanha de D&D e nenhum conjunto de regras pode, de forma razoável, né, oferecer, ele pode suprir todas as contingências possíveis, todas as situações possíveis. Se você tenta usar as regras dessa forma, o jogo ele vai acabar se tornando injogável. É impossível jogar dessa forma. Uma alternativa seria o que seria contra a abertura toda que o D&D oferece. A direção que nós escolhemos para a atual edição do jogo, né, foi colocar ali uma base de regras que o GM, o mestre, ele pudesse construir em cima delas. E nós abraçamos o papel do mestre como uma ponte entre as coisas que as regras dizem e as coisas que elas não dizem. Então o mestre é que vai interpretar. E isso é a posição oficial do jogo, tá? Tá aqui. Em um jogo típico de D&D, o mestre ele faz numerosas regras, decisões baseadas nas regras aqui, né? Algumas são quase não dá para perceber, outras são bem óbvias. Alguns jogadores também interpretam as regras e o grupo inteiro tenta manter o jogo acontecendo. Algumas vezes pode acontecer, no entanto, que a intenção da pessoa que criou a regra não foi muito clara. Ele escreveu de um jeito meio ambíguo ali, né? Ou quando uma regra parece contradizer a outra. Isso pode acontecer em um jogo. Lidar com essas situações é quando o Sage Advice comes in, quando ele entra, quando ele aparece, né? Essa coluna não substitui
a adjudicação de um mestre. Muito importante. Então, isso aqui é uma resposta porque eu falei antes. Ele está me respondendo aqui porque ele imaginou que muita gente ia pensar isso que eu penso, né? Do fato disso aqui existir ser meio que uma aberração quase, né? Mas beleza. Mas é interessante ler, vamos ler. Assim como as regras fazem, né? Essa coluna, ela foi feita para dar aos mestres, assim como os jogadores, ferramentas para transformar o jogo dele, para calibrar o jogo das pessoas de acordo com os gostos deles. Essa coluna também ela pode revelar algumas perspectivas que podem te ajudar a ver partes de um jogo em uma nova perspectiva, para te ajudar a calibrar o seu jogo ali numa melhor experiência do D&D. Quando eu respondo perguntas de regras e tal, eu geralmente respondo elas, né, de 3 diferentes perspectivas, né? E aqui a gente tem essas siglas que são importantes serem explicadas, né? Que é o RAW, tá? Essa sigla em si, se a gente fosse ler aqui, é um trocadilho, tá? RAW significa cru, tá? Em inglês, então RAW. Mas ele significa Rules as Written, ou seja, regras assim como elas estão escritas. RAW, é como se ela fosse a regra crua, do jeito que ela está escrita, tá? Quando eu interpreto uma regra usando a perspectiva do RAW, né, assim como elas foram escritas, eu estou estudando o que o texto disse no contexto, né, sem me preocupar com a intenção do designer. Ele está lendo o texto, só o texto, sem me preocupar com a intenção do que ele queria. O texto é forçado a se caber em si mesmo, né? O texto não precisa... Tipo assim, a pessoa que lê as regras no RAW aqui, né, as regras como elas estão escritas, ela acha que a regra, e ela se aproxima da regra de um modo que tanto faz o que o cara queria dizer. O que importa é o que está escrito ali, tá? Toda vez que eu considero uma regra, eu começo com essa perspectiva. É importante, para mim, entender o que você entende, o que você está vendo ali no texto. E não o que eu queria que nós tivéssemos publicado e pensado quando a gente publicou. Tá ficando claro isso aí ou não? A segunda perspectiva que a gente vai estudar aqui é o RAI, né? O RAI. Alguns de vocês estão especialmente interessados na intenção por trás de uma regra. É aí que o RAI entra. Rules as intended. As regras de acordo com o que elas foram pensadas, pela intenção delas. Essa abordagem é sobre tudo que os designers, né, os criadores do jogo, queriam dizer quando eles escreveram alguma coisa, né? No mundo perfeito, né, o RAW, né, que é as regras do jeito que elas estão escritas e as regras do jeito que elas foram pensadas, eles se alinham. Isso no mundo perfeito, né? Mas às vezes as palavras de uma página não permitem que essa comunicação transmita as intenções do designer, de quem criou o jogo. Ou talvez essas palavras elas consigam transmitir isso para um grupo de jogadores, mas não para outros. Quando eu vou interpretar uma regra de acordo com o Ryan, né, de acordo com as regras como elas foram pensadas, eu vou estar tentando puxar uma cortina que está existindo ali, né, e te mostrando para você o que o time do D&D queria passar quando eles escreveram uma certa regra. Isso aqui eu tô falando como se fosse eu, mas é o time do D&D que tá dizendo aqui. Eu tô lendo como se eu fosse ele aqui, tá? Quem escreveu isso aqui, galera, se eu não me engano, foi o Jeremy Crawford, não foi? Ah, tem no site aqui, ó. É isso mesmo, ó. O Jeremy Crawford, tá bom? Sobre o autor. Esse carinha aqui, ó. O criador do jogo que vocês jogam aí, ó. Vamos ver a face dele aqui. Ó, é bom conhecer o cara que criou as regras, ó. Tá vendo? Vamos continuar na nossa interpretação aqui. A terceira abordagem é o ref aqui. Que, apesar do que está na página do livro e de qual era a intenção dos criadores ali, o D&D é feito para ser divertido. E o mestre é o cara que manda ali, né? Ele que manda na mesa do jogo. Um bom mestre, né? Ele modela o jogo dele à medida que o jogo vai acontecendo para trazer a melhor experiência para os jogadores. Esse tipo de DM, ele foca, né, o objetivo dele, ele foca nessa abordagem aqui, que é o ref, a regra pela diversão, para ser divertida, para ser legal. Nós esperamos que os mestres saiam de um tipo de regra, de um conjunto de regra, quando estiver mestrando uma campanha, né, procurando pela maior felicidade ali do grupo, né? Então ele vai olhar as regras e vai estar pensando como que isso pode ser legal no jogo. Não. Algumas vezes as minhas respostas para as regras vão incluir conselhos, né, de como chegar no ref, né, que é as regras de acordo com a diversão, nesse tipo de interpretação. Eu recomendo uma mistura saudável entre o raw, o ray e o ref, tá? Então ele mesmo recomenda que você não seja aquele cara que é só do jeito que está escrito que vale, ou então é só do jeito que eles queriam escrever, ou então só diversão que tá valendo, então vamos quebrar as regras e fazer
festa do chá, um piquenique. Não é isso não. Então tem que ter uma mistura dos três, porque assim você vai ter um equilíbrio, tá bom? Já que a gente colocou aqui um pano de fundo sobre isso aqui, agora a gente vai começar a esclarecer mesmo as regras sobre criação de personagem, ok? Como você calcula a classe de armadura de uma criatura? O Jeremy vai explicar assim, que o capítulo 1 do livro do jogador, na página 14, na versão em inglês, tá? Lembrando que as páginas podem estar um pouquinho diferentes na versão em português. Descreve como determinar sua AC. Ainda assim, os cálculos de AC geram algumas questões frequentes. Esse fato não é muito surpreendente, dado o número de modos de coisas que podem fazer você mudar a sua AC, né? A sua CA. A CA é a classe de armadura, tá, galera? Aqui estão algumas formas de calcular sua CA base, sua classe de armadura base. Quando você está sem armadura, é 10 mais seu modificador de destreza. Quando você tem armadura, você vai usar o AC, a CA que tiver, na descrição da armadura que você está vestindo. Tá? Você vai ter que olhar lá na página de equipamentos de armadura. Por exemplo, na armadura de couro, você calcula a sua AC como 11 mais seu modificador de destreza. Numa cota de malha, você calcula a sua CA, né, como 16. Cada armadura vai ter seu cálculo diferente. Algumas classes elas vão ter coisas que mudam também, né, a sua CA, como a defesa desarmada do bárbaro. Não sei como é que está a tradução em português, tá traduzindo livremente aqui. Ela vai te dar 10 mais seu modificador de destreza mais seu modificador de constituição. Ou a defesa desarmada do monk aqui, que é 10 mais modificador de destreza mais modificador de sabedoria. Perceba aqui que o do bárbaro é constituição e do monge sabedoria, faz sentido com a classe. A resiliência dracônica do feiticeiro ela te dá 13 mais seu modificador de destreza. E a armadura natural aqui ele faz um esclarecimento aqui, tá? É 10 mais o seu modificador de destreza, né? Mais o seu bônus de armadura natural. Esse é um método de cálculo tipicamente usado apenas por monstros e NPCs, embora isso também seja relevante para um druida ou qualquer outro personagem que assuma a forma de uma armadura natural. Então, a armadura natural geralmente é o que vem nos monstros, para o mestre que está lendo ali. Tem assim, é um Uscruja, um Bugurso, aí está escrito ali, armadura natural, né? Geralmente Bugurso não, porque Bugurso ele tende a usar uma armadura e tal, feita que não é natural, né? Mas alguns monstros selvagens, bestas, costumam ter esse valor de armadura natural, tá bom? Vamos continuar nossa tradução livre aqui. Esses métodos, junto com alguns outros que te dão uma fórmula para calcular sua AC, são mutuamente exclusivos. Você pode se beneficiar apenas de um por vez. Se você tiver acesso a mais de que um, você tem que escolher um para usar. Ou seja, imagina que você é multiclasse de monge com bárbaro. Ou então, sei lá, melhor, de um sorcery e você comprou armadura. Ou você escolhe usar a resiliência dracônica, ou você usa a CA da armadura. Você não pode combar os dois não, tá? Isso não existe. Você tem que escolher um dos dois. Ele tá explicando aqui, ó. Se você é um Sorcerer Monk, você pode usar ou a armadura desarmada ou resiliência dracônica. Não ambos, jamais. Similarmente, um druida bárbaro que se transforma em uma besta, né, na sua forma natural, tem armadura natural e pode usar a armadura natural ou a armadura desarmada, né? Sem armadura aqui, né? Você não é considerado... Não se considera que você está usando uma armadura quando você está na sua forma natural. Então, mesmo que você tivesse uma cota de malha, você transformou no bicho, ou você vai ter que usar a armadura natural do bicho, ou você vai ter que usar outra armadura, outra característica que você tenha, porque a armadura ele não tem. E a respeito do escudo, né? Um escudo aumenta a sua CA em 2 quando você usa ele. Qualquer escudo, independente se ele é de metal, de madeira, de casca de ovo, se ele está escrito que é de escudo, ele vai ter mais 2 na CA. A não ser que seja um escudo mágico, né? Aí é diferente. Por exemplo, se você está desarmado e usa um escudo, sua CA vai ser 12 mais o seu modificador de destreza. Porque era 10 mais o modificador de destreza. Com escudo você tem 12, né? Porque 10 mais 2, 12. Tenha em mente que alguns cálculos de CA, como a armadura desarmada do monge, proíbem o uso de um escudo. Então, tá dizendo lá na sua característica de classe que você não pode usar escudo. E você pegou escudo, não, você vai usar o escudo, né? 10 mais o escudo, e vai parar de receber o cálculo do armadura desarmada do monge aqui, tá? Galera do chat, tá? Vocês estão acompanhando aqui? Estão me seguindo? Vocês estão comigo, galera? Uma vez que você tiver o cálculo aí da sua CA base, ele pode ser temporariamente modificado por bônus e penalidades situacionais que vão depender daquela situação. Por exemplo,
ter metade de cobertura te dá um bônus de CA de mais 2. E 3/4 de cobertura te dá mais um 5 de bônus na sua CA. Algumas magias podem modificar sua CA também. O escudo da fé, por exemplo, garante ao alvo dessa magia um mais 2 de bônus na C a magia terminar. Itens mágicos também podem aumentar sua CA. Aqui estão alguns exemplos. Uma cota de malha mais 1 te dá uma CA de 17. Um anel de proteção te dá um bônus na sua CA de mais 1, não importa o que você esteja vestindo. E braceletes de defesa te dão mais 2 de bônus de CA se você não estiver usando uma armadura ou usando um escudo. Ficou claro para vocês como é que a gente faz o cálculo da CA, galera? O traço de transe do elfo permite que ele termine um descanso longo em 4 horas. Se um elfo medita durante um descanso longo, de acordo com o descrito lá no traço de transe, o elfo termina o descanso depois de 4 horas. Um elfo que medita, ele segue as mesmas regras de um descanso longo. Apenas a duração do descanso é que muda. Ou seja, a pessoa não pode, mesmo assim, se beneficiar de 2 descansos longos entre um período de 24 horas, né? Que a regra descreve lá na parte do descanso, tá bom? Os traços raciais de um halfling dos pés leves, um pequenino dos pés leves e um elfo silvestre permitem que eles se escondam enquanto estão sendo observados? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Os traços raciais dessas duas raças aí, do elfo e do elfo silvestre e do pequenino pés leves, que é naturalmente furtivo e máscara da natureza, permitem que esses membros, né, essas pessoas ali, dessas sub-raças, tentem se esconder em circunstâncias especiais, mesmo quando existam observadores próximos, tá? Normalmente, você não pode se esconder de alguém se você está em visão plena, se eles estão te vendo ali, né? Não tem nenhum obstáculo e tal. Apesar disso, um pequenino pés leves, ele pode tentar se esconder atrás de uma criatura que é pelo menos uma categoria de tamanho maior do que ele. E um elfo silvestre pode tentar se esconder simplesmente se tiver numa chuva pesada, no meio da neva, neve caindo, folhagem ou qualquer fenômeno natural. É como se a própria natureza ela cobrisse, né, ela formasse uma capa ao redor do elfo ali, né, para esconder ele de olhos que observam, né, mesmo que esses olhos estejam olhando diretamente para esse elfo. Essas duas sub-raças elas são capazes de se esconderem em situações que a maioria das outras criaturas não pode. Mas nenhuma tentativa, né, dessas sub-raças de se esconder garante um sucesso absoluto, assim, só por tentar, só por ter a característica. É sempre necessário fazer um teste, né, de destreza, de furtividade, assim, um atributo ali, um cheque, como você faria normalmente ali. E um inimigo que estiver observando, né, pode depois tentar encontrar, né, o pequenino ou o elfo, né. Ah, eu tô te vendo você de trás desse guarda ali. O cara pode tentar procurar. Ele lembra mais ou menos onde que o cara tava, ele sumiu, ele pode ir lá, entendeu? Naquele local mais ou menos. Um feiticeiro Dragonborn com uma linhagem dracônica pode ter 2 tipos de ancestral dracônico. Um feiticeiro draconato pode escolher um ancestral diferente do que o traço racial do draconato permite para ele, tá bom? A sua escolha do seu traço racial é o seu ancestral. O que você escolher vai ser o seu ancestral. Enquanto a escolha da classe pode ser o seu ancestral de forma figurativa. O tipo de dragão que colocou ali a sua mágica sobre a sua família, ou tipo de artefato dracônico, né? Ou localização que permite que você use magia. Então, enquanto o que da sua raça diz sobre quem você é, né? Geralmente ali a sua cor, das escamas, o outro ele vai dizer muitas vezes de onde vem a sua magia. São coisas diferentes que você pode ter essas duas paradinhas aí se entrelaçando. Pô, Teseu, mas é esse, velho. Ficar chamando, eu acho assim, eu também tem muitos termos que eu não concordo, mas eu acho que a gente tem que adotar porque muita gente começa no hobby e não tem acesso a inglês. Aí você fica falando halfling, não sei o que, fica chamando de inglês, igual muitas vezes a gente chama por costume mesmo, acaba afastando essas pessoas, né? Na mesa ali a gente pode usar qualquer coisa, entendeu? Mas, sei lá, como eu tô tentando fazer aqui de uma forma que seja inclusiva, né? Eu vou tentar usar os termos oficiais mesmo que eu não tenho o livro aqui em mãos.
Ah, uma coisa que a gente pode fazer aqui, é abrir o guia de tradução do Tiferino, calma aí. Guia do Tiferino para traduções nacionais. Esse guia, deixa eu dar os créditos aqui, ele é do Luiz, lá do blog Jogo D20, tá? O blog Jogo D20 é esse site aqui, vocês podem entrar. Esse site, esse PDF aqui, ele tá, pague o quanto você quiser, lá na Demis Guild, tá? Vocês podem procurar aí, Guia do Tiferino para Traduções Nacionais. Para que esse guia é interessante? Ele tem as traduções em inglês aqui, o nome traduzido e o local do livro do jogador que você acha a página. Então aqui você consegue, através desse menu lateral aqui, saber muito rápido qual a tradução, tá? Isso é muito bom para a gente manter uma consistência nas traduções. É um glossário que ele fez, cara. Um trabalho muito bem feito aqui. Se puder dar uma ajuda lá, comprando, né? Pagando um pouquinho que seja nesse PDF, ajuda bastante. Não tem nada, nenhuma relação com o Luiz, né? Só conheço o trabalho dele. Mas sei lá, acho que é um trabalho que ajuda bastante, tá? Quanto dura, né, os HPs temporários de um Shifter? Shifter é aquela classe do Eberron, de acordo aqui com o nosso amigo Pandasauro do chat. A não ser que alguma característica que você tenha diga o contrário, os hit points temporários, o HP temporário, vai durar até você terminar descanso longo, ok? Qualquer HP temporário, isso aqui não é só por causa do Shifter não, qualquer HP temporário, se não tiver descrito na característica ou na magia que deu aquele HP temporário, que ele dura mais, ele vai acabar quando tiver um descanso longo, tá bom? Todo tipo de escuridão mágica bloqueia a visão no escuro. Escuridão mágica bloqueia a visão no escuro apenas se o texto da regra der um exemplo assim, né? Ele disser e ele bloqueia. Se ele não disser, não vai bloquear não. O texto daquilo que causa a escuridão mágica tem que dizer. Por exemplo, a magia Darkness, né? Escuridão. Vamos ver aqui no guia de traduções do Tiferino aqui. Darkness é escuridão, tá? Página do livro do jogador 207. A magia escuridão especifica que ela produz uma escuridão mágica que obstrui visão no escuro. Essa obstrução é uma característica da magia, não um efeito da escuridão mágica em geral. Beleza, galera. Eu acho que por hoje deu da gente ler aqui o Sage Advice Companion. A gente pode continuar fazendo essa leitura junto aqui nas próximas lives, se vocês tiverem interesse, né? Se isso aqui tiver virado um vídeo, você tá vendo ele editado depois, você pode acompanhar ao vivo na live. Você pode entrar aqui e aí vai ter o link aí para nossa plataforma onde a gente faz lives. Plataforma roxa que não pode ser mencionada aqui. E aí, galera, o que vocês acharam? Feedback ao vivo aqui. Acharam esclarecedor? Acharam uma bosta? O que vocês acharam dessa leitura em conjunta? Muito ruim, não aprendi nada. Meu Deus, preferiria estar comendo cebola crua, sei lá. É isso?